Irmãos, diz assim um 20, versículo 1: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, ou semelhante a um homem, dono de terra, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha, e tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, e mandou-os para a vinha. Saindo por volta das 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e lhe disse: vão vocês também trabalhar na minha vinha, e eu lhe pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam, irmão? Desocupados. E lhe perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? E eles responderam: porque ninguém nos, irmão? Nos contratou. Então ele disse: vão vocês também, irmão? A trabalhar onde? Na minha vinha, ou trabalhar na vinha. Ao cair a tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhe o salário, começando pelos últimos, indo até o irmão? Os primeiros. E chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. E ao chegarem ao primeiro, pensaram que receberia mais. Porém, também estes receberam, irmão? 1 denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalhadores apenas uma hora, mas esses últimos trabalhadores apenas 1 hora, mas vocês os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o que, irmão? E o calor do dia. Vamos parar aqui, irmão. Ó Deus, querido Pai, em nome de Jesus, revela para nós a sua palavra. Estamos aqui, meu Deus, eis aqui os teus filhos, meu Deus, e eu como ministrador da palavra do Senhor, peço que o Senhor ministre a sua vontade, o seu querer, e que cada um dos seus filhos entenda e compreenda a parábola que o Senhor traz ao nosso coração, meu Pai. Que o Senhor revele para nós o querer e o sentido da tua palavra, para que nós possamos aprender a caminhar e andar segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo os seus propósitos, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, irmãos. Quem é o dono da terra? Quem é? O dono da terra é o próprio Cristo. Deus, na sua infinita misericórdia, ele envia quem, irmão? Ele envia Jesus. Jesus é esse dono do que, irmão? É o dono da terra. Ele é o dono da vinha. E aí o que ele faz, irmão? Ele vai agora contratar trabalhadores para essa, o que, irmão? Para essa vinha. É ele que sai para contratar. Veja, que é o dono da terra que sai para chamar o que, irmão? Os trabalhadores, contratar os trabalhadores. E quando ele sai, vemos, o próprio Jesus, a gente vê, que quando ele vem, ele começa por 12 homens. Ele pega os 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos, ele faz o que agora, irmão? Ele planta aquela semente que ele recebeu, que é os apóstolos. Agora nós somos hoje movidos pelo que, irmão? Pela pregação de quem? Pela pregação dos apóstolos, né? O reino de Deus, irmão, não começou quando Jesus, não foi fundado quando Jesus ele veio. O reino de Deus foi fundado quando Jesus, o que, irmão? Morreu. Por quê? Porque ele falou que está o quê? Consumado. Então ele consumou o reino dele. E aqui o trabalhador, ele sai para trazer trabalhador para a vinha. A vinha quer dizer o que, irmão? O evangelho. Nós trabalhamos em prol do evangelho de quem? Nós trabalhamos em prol do evangelho de Cristo. Nós fomos chamados para nós fazer a obra de Deus, trabalhar para o evangelho de quem, irmão? De Deus. Então o que é que nós somos? Nós somos trabalhador do que, irmão?
do Evangelho. E o trabalhador do Evangelho, a função dele é o que, irmão? É criar, é germinar, é colocar semente no coração de pessoas que está o que, irmão? Desocupada, sem direção, perdida. Então nós não fomos chamados para nós ficar na igreja só recebendo, sem fazer o que, irmão? Nada. Então nós somos o trabalhador. Qual é a função do trabalhador? É trabalhar por aqueles que o que, irmão? O alistou. Veja que o que é que Paulo falou lá em Timóteo: nenhum trabalhador desse mundo se envolve com o que, irmão? Nenhum trabalhador que ele o alistou se envolve com as coisas do que, irmão? Desse mundo. Mas primeiro faz a vontade daquele que o alistou. Então nós fomos chamados, alistados, para trabalhar para a vinha de quem, irmão? De Deus Pai. Nós fomos chamados para isso. Então, por que eu fui chamado? Tem um propósito em nossa vida. Nós não fomos chamados para ouvir, não fomos chamados só para ser salvo, nós fomos chamados para ser salvo e levar o que, irmão? A salvação. Só tem um meio de nós levar a salvação, é nós levando o que, irmão? A obra de Deus na vida daquelas pessoas que ainda não conhecem a quem, irmão? Que não conhecem a Cristo. Então nós somos chamados, escolhidos e colocados para isso. Então vamos aqui observar que o primeiro que ele chama, ele faz o que, irmão? Vamos lá entender? Olha o que diz aqui o primeiro. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono da terra, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua, o que, irmão? Para a sua vinda. Então Jesus está lá, ele vai agora, Deus através de Jesus Cristo, ele vai contratar pessoas para o evangelho dele, para trabalhar para ele. Mas veja que o primeiro aqui tem o que, irmão? Algo diferente. E com o que ele faz com o primeiro, ele não faz com nenhum dos outros. São 5 chamadas. E qual é a primeira aqui que ele faz, irmão? Alguém sabe distinguir? Olha o que ele diz, ó, vamos lá, o 2. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então esse aqui ele combinou o que, irmão? Ele combinou um salário. Só esse primeiro que ele combinou o que, irmão? Um valor. Mas podemos observar que os outros que ele vão chamar, não há nenhum o que, irmão? Ele não combina nada. Ele não fala o valor que cada um deles vai o que, irmão? Receber. Ele não combina. Só o primeiro que ele faz, ele combina. Ó, você vai receber o que, irmão? 1 denário. 1 denário é $40, né? Naquela época, nos dias de hoje, 1 denário era $40, um dia de trabalho. Então pode observar que dá 160 conto, mas isso aí foi o tempo antigo. Mas nós podemos observar o seguinte, irmão, que esses primeiros que ele chama, ele faz um acordo com ele. Olha, você vai trabalhar para mim e eu vou lhe pagar o que, irmão? 1 denário. Vamos lá. Ele fez a proposta é feita, cabe o que, irmão? Cabe nós aceitarmos o que? Ou não? Então, olha o segundo. Vamos lá, irmão? Olha o 3. E saindo por volta do que, irmão? De 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam, que, irmão? Desocupados. Então veja, esse desocupado, irmão, somos nós o que, irmão? Desocupado da obra, do desejo e da vontade de quem? Da vontade de Deus. Nós éramos desocupados. Nós não pregávamos o evangelho, nós não tínhamos o evangelho e nós não levávamos o que, irmão? O evangelho. Éramos desocupados. O que é que essa desocupação nossa faz? Deus chama para nós e agora nós não tornamos mais o que, irmão? Desocupado. Nós agora temos o que, irmão? Um patrão e nós somos o que dele? Funcionários. Então nós somos agora funcionários. Então se ele chamou a gente e nós aceitamos, veja que esses daqui, ele não está dizendo que ele não tem acordo, não tem um compromisso. Ele fala, vá para a minha vinha. E esses trabalhadores, que é o segundo, eles vão para a vinha dele. E ele não reivindica, não pergunta o que, irmão? Nada sobre. Não pergunta. Eles vão. O que é que eu quero dizer?
que o primeiro teve um acordo, mas o segundo não. E aí, quando chegar um pouquinho mais aqui, nós vamos começar a falar você o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. O que quer dizer com isso, irmão? Então veja que ele não parou de chamar o que, irmão? De contratar trabalhadores. Ele vai pela segunda vez e chama o que, irmão? Mas o reino dos céus, e nós que somos trabalhadores de Deus, a nossa função é tirar pessoas que estão lá no mundo e trazer para onde, irmão? Para a vinha de Cristo, para a vinha dele, trabalhar para ele. Então é necessário que nós venhamos ser também agora esse trabalhador, que nós viemos sair. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que levar o evangelho a toda criatura. Então qual é a nossa disponibilidade? Qual é a nossa posição? O que é que nós queremos fazer? Qual a vontade que nós temos? E o que é que está no nosso coração? Supomos, o que está no seu coração para você ganhar pessoas para o reino de Deus? Para falar do amor de Deus, para trazer essas pessoas para a vinha dele. Então veja que aqui é o próprio Deus que está o que, irmão? Indo buscar o que, irmão? Trabalhadores. Lembra que a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Cristo, pelo contrário, Ele nos escolheu. Agora, nos escolheu e nos designou para que nós demos o que, irmão? Frutos. Então não é só escolher. Porque todo trabalhador, ou toda pessoa, todo patrão que pega você para colocar na empresa dele, o que é que ele quer de você? Produtividade. Ele quer que você venha produzir. Se você não produz, você não recebe o que, irmão? Você não serve e não é adequado para o que, irmão? Para o trabalho. Então o que é que nós estamos aqui fazendo, irmão? Somos trabalhadores, temos que ser o que, irmão? Reprodutores. Nós temos que reproduzir almas para o evangelho de Cristo, porque nós somos o trabalhador da vinha. E quando ele chama, ele vai lá e vai contratando. Só que ele, o que, irmão? Não fica parado. Ele foi no primeiro horário, que era 7 da manhã, e pegou aqueles trabalhadores e enganjou. Mas depois ele volta de novo, e agora ele está pegando pessoas fora de que, irmão? Fora de horário. Mas ele quer o que, irmão? Na vinha dele. Não importa em que horário ele te encontrou, não importa em que hora ele vai te chamar, mas vai ter um chamado para todos nós. Então o que ele fala no quarto, irmão? É o versículo 4, né? E diz, é o 3? E saindo por volta das 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam, o que, irmão? Desocupados. E lhe disse, vão vocês também trabalhar o que, irmão? Na vinha, e eu lhe pagarei o que for justo. A esse aqui está dizendo bem claro, ó, vocês não vão trabalhar em vão, eu vou lhe dar alguma coisa, vocês vão ser remunerados, vocês não vão trabalhar, a mesma coisa. Deus não nos chamou por chamar, e toda obra que nós fizermos para Deus, vai ter o que, irmão? Recompensa. Vamos ser recompensados. Tudo que eu faço para Deus tem uma recompensa. Primeiro, nós já somos recompensados, mesmo sem você receber uma casa própria, um carro, mas já somos recompensados. Só em nós ser chamado por Ele, escolhido por Ele, trabalhar para Ele, já é uma grande o que, irmão? Recompensa. Agora não é que eu e você fomos melhor porque Ele nos escolheu. Não. Porque aqui ele está escolhendo pela graça dele. E a Bíblia diz, pela graça sois o que, irmão? Sois salvo. E aí ele vai falar, vamos lá, o versículo 5. É o 5 agora, né? Não é isso, pessoal? Vamos lá. E eles foram. Então ele está chamando. Mas o desejo e o chamado, ele vem para todos nós. Mas somos nós que vamos dizer o sim ou o que, irmão? Ou não. Quando nós pregamos um evangelho para todas as pessoas, e que foi pregado também para nós, a escolha foi nossa, o querer foi nosso, o ato de dizer eu quero, o ato de dizer eu concordo, é de quem, irmão? É nosso. O ato de dizer eu quero ir, eu vou, somos nós, pessoal. E aí o 5 terminando, é o 5 ainda, né? É o 5 ainda, né, pessoal? Vamos, e eles foram, e tendo saído de novo, perto do meio-dia, às 3 horas da tarde, fez o que, irmão? A mesma. Então veja que
esse dono dessa terra, ele está sempre querendo o que, irmão? Qual é a função do evangelho? É que cada dia ele vem o que, irmão? Se multiplicar, crescer, evoluir. Então ele sai procurando. E no meio do caminho ele vai encontrando algumas pessoas que estão o que, irmão? Desocupada. E ele vai chamando, ele vai enviando para a vinha. E aí ele agora chamou o que, irmão? Que oração é essa daqui agora? Que oração é essa? Às 3 horas da tarde. Então ele chamou um pela manhã, às 7 até às 8. Chamou outro que foi das 9. E agora está chamando outro que, irmão? Perto do meio-dia, quase 3 horas da tarde. Ele está chamando. O que é que eu quero dizer? O que é que nós vamos entender aqui, irmão? É que não importa o dia que você foi chamado, e se você foi chamado no começo, ou o que, irmão? Ou no fim, ou novo, ou já velho. Deus quer dar recompensa a você, independente do que, irmão? Dos anos e do tempo que você levou no evangelho. Ele quer lhe dar o que, irmão? Recompensa. Ele quer lhe dar recompensa. Ah, eu vim com tal idade, não importa com que idade ele te chamou, ou com que tempo. Ah, pastor, Jesus está próximo de vir, mas poxa, eu já comecei a servir Jesus desde a minha juventude. Não importa para ele, não importa. Lá na frente nós vamos entender mais. Vamos lá, ao que ele diz o 6. É o 6 ou o 7, pessoal? O 6, né? Diz: e saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou o que, irmão? Outros que estavam o que, irmão? Desocupados. Ele perguntou: por que vocês ficaram o que, irmão? Desocupados o dia todo. Então veja, irmãos, por que vocês ficaram desocupados o dia todo? O dia todo você tem feito o que para Cristo? O dia todo você tem pregado, você tem falado, você tem ido para a vinha? Como é que está o nosso dia do evangelho? Jesus falando para você, ó, o dia todo você ficou desocupado. Por que o dia todo você ficou desocupado? E tem hora que o dia todo a gente não lê Bíblia, a gente não oramos, a gente não meditamos. Tem hora que a nossa Bíblia só está sendo aberta na igreja. Está sendo aberta na igreja. E a Bíblia tem que ser aberta, que, irmão? Continuamente. Temos que abrir ela sempre. Mas aqui ele está recrutando pessoas para o trabalho. E aí ele recruta um agora, irmão, 5 horas da tarde. Poxa, nós sabemos que todo o trabalho você começa às 8. Você vai sair o que, irmão? Do trabalho que horas? 18 horas. Se você começa às 7h05, tem trabalho de turnos. Mas aqui, todos esses que ele estão chamando, ele não falou o quanto ele ia o que, irmão? Pagar. Lembra que Jesus falou que o trabalhador é digno do que, irmão? Do seu salário. Então agora ele chama agora o que é 5 horas da tarde. E ele fala: por que você não foi? É o que ele fala no 7. Eles responderam: porque ninguém, o que, irmão? Nos contratou. Então ele lhe disse: vão vocês também, o que, irmão? Trabalhar onde? Vão vocês também trabalhar na vinha. Então veja que mesmo a vinha, ele chamando, vai chamando, aqui não fala a quantidade de pessoas que ele vai chamando, mas ele vai o que, irmão? Vendo que a vinha cada vez mais precisa de que, irmão? De trabalhador. Porque por isso que ele fala que a seara é o que? Grande, e poucos são o que, irmão? Rogai ao Pai da seara que mande o que, irmão? O dono da seara que mande o que? Os seus trabalhadores. Então eu sempre falei o seguinte: a importância de cada um de você orar pelo que, irmão? Pela igreja. Importância de oração pela igreja, de interceder pela igreja, de clamar pela igreja, de orar pelo evangelho de Cristo. E aí, ao que diz aqui, irmão, vamos lá, versículo 8.
Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhe o salário, começando pelo último, indo até o que, irmão? Indo até o primeiro. Peraí, qual é a lógica aqui, irmão? Qual é a lógica? Começar por onde? Começar pelos primeiros. Mas ele está começando pelo que, irmão? Pelos últimos. Se nós formos observar, então, vamos lá, você vai entender. 9. E chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu o que, irmão? Um denário. Então, quantas horas esse cara trabalhou para receber um denário? Quantas horas? Se ele começou 5, encerrou 18 horas, quantas horas ele trabalhou? 1 hora. Mas ele recebeu o que, irmão? Ele recebeu um denário. Imagine eu e você, irmão. Poxa, a gente lá na fila, hein, sendo o primeiro chamado, e o cara pagou um denário ao que trabalhou 1 hora de relógio. O que trabalhou das 8 até as 18 horas. Pô, meu irmão, esse cara vai ficar o que, irmão? Armado. Quer dizer, poxa, daqui a pouco você vai entender. Vamos lá, 10. E ao chegar o primeiro, pensaram que receberia mais. Porém também, este receberam o que, irmão? Cada um. Mas tendo recebido, começaram o que, irmão? A murmurar contra o que? O dono da onde? Das terras. Dizendo: estes últimos trabalhadores apenas 1 hora, mas vocês os igualou a quem, irmão? A nós, que suportamos a fadiga e o calor que? Do dia. Vamos observar, irmão. Qual é o erro desse cidadão aqui? O primeiro é que ele quis receber de acordo com o que eles trabalharam. E aqui mostra o seguinte, irmão: há muitas pessoas que vai para o evangelho, até pregar o evangelho, interessadas no que ele vai ganhar, no que ele ganha. Alguns pregadores hoje, irmão, estão pregando o evangelho observando o que eles vão ter. Por isso que abre-se igreja em tudo quanto é o quê? Lugar. E aí você vê que qual era o interesse dele? Não era uma coisa disponível, não era uma coisa que, irmão, fazer por amor ou dedicar-se por amor. Ele foram fazer porque ele tinha algum interesse. Por que nós estamos no evangelho? Qual é o interesse de nós estarmos no evangelho? Não se machuque, irmão. Mas estar no evangelho não é só ter e obter Jesus para você, é dar para alguém. Nós não podemos só querer Jesus para nós. Nós não podemos dizer assim: poxa, eu sou feliz porque eu tenho Jesus para mim. O que todo dia bate no seu coração quando você vê uma pessoa sofrendo, irmão? Qual o desejo que nós temos de todo dia ver pessoas se perdendo, morrendo sem Cristo? O que você sente? O que nós sentimos? O que passa no nosso coração quando vê pessoas padecendo? O que passa no coração de cada um de nós quando vemos familiares nossos que não quer nada com Jesus? Te explora, arranca tudo que é seu, quer tudo seu, quer busca você algumas coisas suas, quer uma ajuda sua, mas o amor de Cristo, o evangelho de Cristo, eles não querem que está em você. Eles querem alguma coisa sua. Ele quer se agregar a você. Ele quer alguma coisa quando está na situação difícil. Ele reconhece que você é uma pessoa boa, que você é evangelho, e você não vai negar para ela. Quer ver uma coisa? Onde é que tem a maioria pedindo ajuda? É onde? Dentro da onde? Deixa a igreja aqui aberta, irmão. Você vai ver pessoas toda hora passando aqui e perguntando:
Ah, eu vim aqui, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso aqui. Porque ele vê a gente como pessoas, o que, irmão? Caridosas. Ele vê a gente como pessoa o quê? De Deus, que nós não podemos negar nada para ele. E tem pessoas que conhecem que nós somos assim, que é o que, irmão? Nos explorar. Nos explorar. E tem pessoas que pensam que ele ir para o evangelho, ele vai receber o que, irmão? Que esses pregadores ficam passando aí dando mensagem, que quando a pessoa vem para o evangelho, a vida vai o que, irmão? Mudar, a vida vai se transformar, ele vai receber isso, ele vai ganhar aquilo, a vida dele vai ser um mar de rosa. É tudo farinha, mentira enganosa, e um evangelho enganoso que eles estão passando do evangelho de Cristo. Porque pode observar que todos que Jesus chamou para trabalhar na vinha dele, tiveram o que, irmão? Lutas, problemas, perseguições, para levar o que? O evangelho. E tem pessoas que entrou no evangelho hoje, ele pensa que o evangelho é o que, irmão? Mar de rosa. Mas o evangelho é uma perseguição. Se nós queremos pregar o evangelho, nós pregamos o evangelho de verdadeiro, puro e cristalino, nós vamos sempre ser taxados de quê, irmão? De nojentos, antipático, vamos ser taxados de que pessoas que acham que nós somos o certo e ele é errado. Por quê? Porque o evangelho é o contrário do mundo que está aí fora. O evangelho que nós pregamos é denegrir não, é falando as falhas, o erro, as atitudes, não é apontando, não é discriminando a pessoa, mas é apontando os erros da pessoa e falhas das pessoas. E quem é que gosta de ficar mostrando as suas falhas? Quem é que gosta de que alguém fique apontando os seus defeitos? Quem gosta? Ninguém. Mas nós que somos pregadores do evangelho, vamos pregar o evangelho dessa forma e ser contra atitudes erradas que pessoas estão, que, irmão, agindo, tomando atitudes inadequadas, incoerentes. E nós somos essa pessoa para levar Jesus para ele, levar o evangelho para ele e limpar essas pessoas dessas más obras que eles estão cometendo e agindo e fazendo. Então nós somos agora chamados para essa vinha e vamos para a vinha. E nessa vinha que nós adentramos nessa vinha, nós vamos aprender nessa vinha como trabalhar para o que, irmão? Para Cristo. Vamos aprender. E aí o que ele faz, irmão? Ele vai lá e começa o que, irmão? A chamar um, vai chamando outro. Só que esses daqui agora, o primeiro, ele falou assim: opa, peraí. Já viu aquela pessoa que acha que porque está na igreja há um bocado de tempo, porque nasceu com a igreja, ele espera ser tratado de uma forma que, irmão? Diferente? Tem gente que é assim. Chegou na igreja, comecei na igreja, que não sei o que, quer ser o que, irmão? Tratado de forma o quê? De forma diferente. Quer que olhe mais para ele, quer que tudo passe por ele, quer que ele seja mais visto, que ele seja mais, como é o nome? Recompensado. Irmão, você pensa que eu tenho 24 anos, ou 26 anos no evangelho, que eu sou melhor do que alguém aqui, irmão? Que eu vou ser salvo pela meu tempo de pastor ou de igreja? Isso não me leva a nada. Isso não me leva a lugar algum. Isso não me traz respaldo nenhum. O que me traz respaldo é eu permanecer o que, irmão? Firme. Firme. É eu permanecer com minha vida agregada a Deus, com meu coração agregado a Deus. Então essa parábola vai mostrar o que Deus quer mostrar para nós, que a recompensa não é de quem tem 2 anos, 5, 20, 30 anos. A recompensa é de quem vai para a vinha trabalhar para Ele. E a recompensa são o que, irmão? Igual. Não importa se um chegou aqui com 1 ano, não importa. E ele está o que, irmão? E ele vai se destacar, chegar em um local, mas uma posição alta. Não vai. Irmãos, para nós nos adaptar, eu me lembro que quando para nós nos adaptar ao evangelho, eu tenho que estar o que, irmão? Vivendo o evangelho. Eu tenho que estar vivendo o evangelho. Porque alguns irmãos aqui estão adaptados a esse ministério. Ninguém chegou aqui, o que, irmão? Adaptado. Foi o que, irmão? Se adaptando a cada dia, se adequando. E para eu me adaptar, supomos, você vai chegar num trabalho,
Luciano e André e Tati, que são professores aqui, essas crianças chegam lá como? Tem criança que chega lá e não sabe nem fazer ó com um copo. Perdido, desorientado. Luciano, mas André tem um cargo pesado que ele trabalha com um menino que é autista. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar essas crianças e vai o que, irmão? Formar ela, formalizar ela, adequar ela. Mas para ele adequar ela, é necessário que ela esteja o que, irmão? Lá no colégio, sempre para ser o que? Adequado. Então não vai ter como você adequar uma pessoa se ele o que, irmão? Não se adequar o posicionamento que o professor e a professora está o que, irmão? Colocando para ele. Então nós vamos nos adequar à igreja se nós o que, irmão? Nos dedicar para ela, nos empenhar. A doutrina de Cristo só entra em nosso coração com nossos o que, irmão? Com nossa adequação, quando nós vamos se adequar para isso. Nós temos que se adequar ao Evangelho de Cristo. E tem muitas pessoas que não estão com o irmão. Por quê? Porque não está se dedicando, não está se empenhando. Mas a convivência faz o que, irmão? Supomos, por que Pedro falava igual a Jesus? Mesmo ele negando Jesus, porque ele andou com quem? Porque ele andou com Jesus. Então se você anda, se você está na igreja, compartilha, vive a igreja, está compartilhando as coisas da igreja, vivendo com a igreja vai estar o que, irmão? Dentro de quem? Dentro de você. Ela está dentro de você. É a mesma coisa, você entra num trabalho lá, todo perdido, todo desorientado, e você está o que, irmão? Fera no trabalho. Você está fazendo tudo certinho, porque você se adequou ao local. Você chega no local e fala assim, poxa, que imundo, isso aqui é misericórdia. Não estou desfazendo não, irmão. Quer ver uma coisa? Pegue aquelas pessoas que trabalham na Nipurb. Pegue elas. Quando ela passa, quando o carro da Nipurb passa por a gente, muitos não fazem o quê? Eita menino, largou um perfume aqui que sai de baixo. É ou não é? Mas para ele já é o que, irmão? Costume, normalizou tudo. Para ele não está sentindo o que, irmão? Nada. Deu para entender? Não está sentindo nada. Por quê? Porque o tempo que ele se adequou àquilo ali, a convivência dele com aquilo ali, e veja que ele trabalha lá 5 horas de relógio, ele está em casa uma boa parte, mas todo dia ele está fazendo a mesma coisa. Então quando nós temos costume de fazer as coisas de Deus, nós vamos o que, irmão? Nos adequando a fazer a vontade de quem? De Deus. E aí a vontade ela está o que, irmão? Sempre. Eu não sei vocês, irmão, mas quando eu não leio o Bíblia, o Espírito fica lá direto. Lê a Bíblia. Você já leu o Bíblia? Já leu o Bíblia? Já leu o Bíblia? Já leu a Bíblia? Já leu a Bíblia? É assim direto. E aí ele fala o que, irmão? Que esses aqui eles reclamaram. Espera aí, nós esperávamos que você ia fazer o que com a gente? Dar mais. Mas o que ele está olhando? Pô, espera aí, você... Aí ele começa a observar que aquele cara estava trabalhando, mas observando o que, irmão? O que estava o quê? Acontecendo aonde? Na vinha. Tem pessoas que é assim, que está na igreja vendo tudo que está o quê, irmão? Se passando, acontecendo. Tem pessoas que estão olhando tudo, observa tudo. Observa tudo, está observando se fulano chegou agora, se Beltrano não entrou, se Beltrano chegou agora, que Beltrano que era, tal. Você está observando tudo. Está observando tudo. E nós não viemos observar a igreja, nós viemos observar o quê? A palavra. Nós viemos observar o culto. Se você me perguntar aqui o dia que a roupa fulano veio, eu nem sei. Porque não me interessa. Mas sempre perguntar se a pessoa esteve aqui, eu vou dizer a você, não, fulano veio tal dia, ciclano veio tal dia, Beltrano veio tal dia. Então nós temos que olhar, é a vida da pessoa com quem, irmão? Com Deus. A vida da pessoa com Deus. E aí ele fala, aí é o 13, né, irmão? É o 13? Vamos lá, é o 12? É o 12.
dizendo, vamos lá, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga, o calor, que irmão, do dia. É aquela coisa, né? Eu vou esperar receber mais, né? Eu peguei a igreja lá embaixo, peguei ela dessa forma, peguei desse jeito, peguei dessa maneira, cresci com ela, vim crescer com ela. Agora estou sendo colocado, que irmão, de escanteio. Mas fulano chegou agora, Beltrano chegou agora. O reino do céu, irmão, não é quem chega por último ou primeiro. O reino do céu não é isso. O evangelho não é isso. No 13 ele diz: então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo o quê? Injusto com quem? Com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Então está dizendo bem claro: eu não fui justo com você não. Me mostre minha justiça que eu fiz com você. Por quê? Porque com ele houve o que, irmão? Um acordo. Com ele houve um acordo. E o evangelho não é quê? Não é acordo. O evangelho não é acordo. Quando Cristo nos chama, o acordo é: eu servir a ele e ele, o que, irmão? Me recompensar com a salvação. O acordo é que Jesus me chamou sendo um pecador, me lavou, me purificou, me edificou, e hoje eu sou grato por ele. Se ele não me dá nada, mas ele já fez tudo o que, irmão? Já fez tudo por mim. Se eu não receber um carro novo, se eu não receber uma casa própria, se eu não, minha vida financeira não mudar, mas o importante é que eu estava perdido, desgraçado, miserável, pecador, e ele me chamou para o reino dele. Ele me alistou para a obra dele. Ele me chamou para o trabalho dele. Ele me chamou para a vinha dele. Não importa que hora ele me chamou, mas ele me chamou. Não importa se eu trabalhei pouco, mas a recompensa dele vai ser o que, irmão? Igual. Vai ser igual. Não importa o meu título, que meu título não me salva. Não importa, o que importa, não importa aonde eu estou. Eu posso estar no altar, eu posso estar no átrio, mas o importante é eu estar na vinha trabalhando. É eu estar na vinha. Então veja que esse daqui, que foi o primeiro, que ele marcou, e está dizendo assim: ó, você vai trabalhar. Então veja que no primeiro houve um interesse dele. Ele é interessado. Eu estou trabalhando e quero ganhar o que, irmão? Que o Senhor me prometeu. Quantas pessoas se frustram no evangelho, achando que entrando no evangelho vai receber mundos e fundos e saída do evangelho? Por quê? Porque o culpado também não foi ele, foi as promessas que fizeram, que não puderam o que, irmão? Cumprir. Que não puderam cumprir. Então o evangelho tem que ser passado o que, irmão? Pela palavra de Deus, pelas escrituras. E aí é o 14, né? Pegue o que é seu e saia da onde, irmão? E saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto que, irmão? Dei a você. Eu estou dizendo bem claro, irmão, eu não fui desleal com você. O que eu cumpri com você, o que, irmão? Eu estou o quê? Eu estou te dando. O que eu cumpri, eu estou te dando. O que foi combinado, eu te paguei. Mas eu pago a quem eu quero, eu dou a quem eu quero. Por isso que ele falou: o reino é meu e eu dou a quem? A quem eu quero. E aí aqueles lá, o cara lá ficou lá e disse: poxa, é verdade isso. Então veja que nós temos que parar e analisar. Estamos trabalhando para o evangelho? O que é que nós fazemos para que fazemos querendo uma recompensa? Querendo ser recompensado? Se nós damos um dízimo, uma oferta, estamos dando para ser recompensado? Então tudo que você faz na igreja, a recompensa ela vem de quem, irmão? Do Senhor. E o que nós temos que fazer para o Senhor. Para o Senhor. Sem segundas intenções, esperando receber alguma coisa, o que, irmão?
alguma coisa de volta. Temos que fazer por amor. E a recompensa ela vai vir. E ele diz o 16, né? Desculpe, 15. Será que não é me lícito fazer o que quero com o que é meu? Veja, o cara está reclamando com ele, né? Então está dizendo, vem cá, rapaz. Não me é lícito fazer com o meu reino o que eu quero? O reino é meu, a vinha é minha. O denário é meu. Eu vou fazer com cada um o que eu quero. Agora, com você, houve o que, irmão? Com você eu combinei. Os outros que vieram, nenhum deles fizeram o que, irmão? Pararam para combinar comigo. Nenhum deles perguntaram quanto é que ia ganhar, quanto é que ia me pagar, quanto é... Deu para entender, pessoal? Amém. E o evangelho é esse. O evangelho não é você entrar para obter. O evangelho é você entrar para dar. O evangelho não é para você ganhar. O evangelho é para você dar. Porque o evangelho, que é Cristo, já fez por nós, antes de nós fazer o que, irmão? Qualquer coisa para Ele. Ele já fez por nós. Então, quando nós entramos na obra de Deus, no evangelho de Cristo, é só uma retribuição do que Ele faz, o que, irmão? Do que Ele fez por nós e faz. E está fazendo. É só uma retribuição. Então nós temos que parar e analisar, o que é que eu faço, Deus? O meu trabalho para o Senhor, a minha vida para o Senhor, eu estou parado? Eu estou desocupado? Então, você agora não é mais desocupado. O que é desocupado, pastor? É uma pessoa que não está falando o que, irmão? Do evangelho. Então eu não posso andar desocupado. Hoje eu tenho uma ocupação que é o que, irmão? Cristão, eu sou cristão. A minha ocupação hoje é o que? Eu sou do reino de Deus. A minha ocupação hoje é o que? Eu trabalho na vinha do Senhor. Eu trabalho na vinha do Senhor. O Senhor me chamou para a vinha dele, então eu trabalho na vinha dele. Eu trabalho para ele. Para resumir, ele fala, o 16, não é isso? Desculpa, eu vou terminar o 15. Será que não é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu? A sua está como? Não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mal ao teu olho porque eu sou bom. Então veja, veja que às vezes também nós somos o que, irmão? Taxado da mesma forma. Sabe que o pastor do Bento também taxado dessa forma, né? O pastor não me deu nenhum préstimo, o pastor não me valorizou. Eu não valorizo ninguém, quem valoriza é quem, irmão? É Cristo. Os valores vêm de Jesus, irmão. E veja que isso aqui é um ensinamento para nós. Ensinamento para nós. Oxe, gente, peraí. Meu irmão, o que ele falou bem claro, né? Será que não é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou o quê? Sou bom. E Deus é bom, irmão. Deus é bom em todo tempo. Deus é o quê? É bom. E veja que nem Jesus aceitou ser chamado de quê, irmão? De bom. Quando o rico veio para lá, né, o jovem rico fala por ele, bom mestre, ele fala, bom não, bom é um que é quem? Que é Deus. Tão bom é Deus. Mas veja que ele falou bem claro. Então, essas coisas que a gente fica ouvindo, tal, não sei o que, não, eu me dediquei para aquela igreja, eu vou ficar chorando que eu me dediquei para a igreja fulana, igreja tal, irmão. Eu tenho que voltar a pregar o evangelho de Jesus. Eu fiquei 14 anos na igreja lá, o cara quando cansou, pô, sai. Em mim. E aí da fora o cara me com aquela lá, diz que eu sou ladrão, diz que eu fiz isso, fiz aquilo. Eu vou ficar olhando o que eles falam. Eu vou estar, porque eu nunca trabalhei para ele, eu trabalhei para quem? Para Cristo. A obra de Cristo, a obra é para Cristo. Amém, irmãos? Amém. Sentimos tal, que vocês sabem que ninguém, né? Mas a vida que segue a vida. O importante é que nós estamos fazendo o que, irmão? A obra de quem? Estamos fazendo a obra de Deus.
E aí ele vai falar: assim os últimos serão o quê? E os primeiros serão o quê, irmão? Os últimos. Pô, coisa maravilhosa, né? Os últimos vão ser o primeiro, e os primeiros os últimos. Então veja que cada um que ele foi chamando chegou em horários do que, irmão? Diferentes. Mas a recompensa foi o quê? A mesma. A recompensa foi a mesma. A questão é, irmão, se dedicar para a obra, se empenhar para a obra. O primeiro só trabalhou por interesse. Os primeiros só trabalharam porque, irmão? Por interesse. Só interesse. Foi só interesse. Porque quando eles foram na hora do pagamento, falaram assim: opa, maravilha. Um está ali, recebeu ali, né? Ixi, o cara trabalhou 1 hora, recebeu um denário. Eu trabalhei, pô, irmão, o dia todo. E aí, quando ele viu que a recompensa, que o tratar foi igual, o que, irmão? Ele se sentiu o quê? Ofendido. E o tratar de nós, irmão, tem que ser de acordo de um para com todos. Com todos. O tratar é de igual. Temos que tratar todos de igual forma, da mesma maneira. O que é tratar, irmão? É o carinho, é o amor de Jesus. Lembre, irmão, o que é tratar? É o amor de Jesus, pessoal. O amor é com o amor de Deus. Ah, eu amo também fulano como Cristo amou. Eu quero ver ele salvo, quero ver Jesus curar ele. Mas a gente sabe que quer queira que não, que tem um que, irmão? Afeição. Você se afeiçoou melhor com uma pessoa, mas não quer dizer que você, o que, irmão? Deixou de amar ela. Você se afeiçoou mais. João era o que, irmão? O discípulo de Jesus, mais o que, irmão? Amava. Entendeu? Mas vai dizer que ele amava os outros? Não, porque ele tinha mais afeição para o João. Porque João era mais o que, irmão? Agregado a ele. A Bíblia fala que João, o que, irmão? Encostava o que? A cabeça dele é onde, irmão? Então tinha o que, irmão? Um carinho mais o que? Era uma intimidade mais elevada. E isso acontece no nosso meio. Porque a Bíblia diz o que, irmão? Que muito é dado, muito será o que? Cobrado. Mas a Bíblia também fala o que, irmão? Do grande galardão. Cada vez mais nós nos dedicamos, nós vamos aprendendo o que? Mais. Vamos nos dedicando mais. Amém, irmãos? Amém. Então, ele falou bem claro: os últimos serão o quê? E os primeiros serão o quê, irmão? Deus é bom, irmão. Amém? Graças a Deus. Então, Deus tem uma recompensa grande, extraordinária para a nossa vida. Tudo que você faz, irmão, vai haver o quê? Recompensa. Tudo. Deus, nenhum de nós servimos a Deus em vão. Em vão. Mas a nossa serventia não pode ser, por quê, irmão? Vamos lá, deixa eu ver se por interesse. A nossa serventia não é por interesse.